né, cara? Bom, vamos lá, galera, para o último módulo da disciplina de Introdução à Inteligência Computacional. E nesse último módulo, nós vamos ver uma das partes que é interessantes, porque a gente ouve muito falar sobre inteligência artificial relacionada com a parte de robótica, sei lá, de inteligência computacional em dispositivos, né, casas inteligentes, etc. e tal, ambientes inteligentes, estados inteligentes. Mas e aí, como é que a IA, a IC, né, ela entra dentro desse contexto? Então, é interessante a gente prestar atenção numa coisa. Vamos pegar aqui em perspectiva tudo o que a gente viu da disciplina até agora. Primeiro, a gente entendeu o que são os fundamentos da inteligência computacional. Mas a primeira parte da disciplina ela estava focada em aprendizado de máquina, né? E assim, o aprendizado de máquina, aprendizado supervisionado, que era baseado em dados. Então você tinha os dados e você queria criar um modelo que aprendesse o comportamento daqueles dados. Então, na verdade, o pessoal na literatura não, né? Nas redes sociais, os grandes pesquisadores, como o Judy por exemplo, eles falam que essa parte da IA é curve fitting, ou seja, ajuste de curvas. Essa inteligência artificial que vocês estão falando aí, ela serve basicamente para ajustar uma curva, né? Para ajustar um modelo de regressão ou de classificação. Óbvio que é um pouco mais que isso, mas não deixa de ser uma depreciação para o pessoal puxar a sardinha para o outro lado. Depois, só antes de passar para depois, essa primeira parte da inteligência artificial é muito baseada em dados. Você já tem um conjunto de dados e você quer aprender um modelo que represente aqueles dados. Depois nós chaveamos o contexto e fomos lá para trabalhar com heurísticas e meta-heurísticas. E aí a gente tinha problemas muito complexos, problemas assim que exigiam uma pessoa fazer uma busca cheia de restrições e achar uma solução para aquele problema. Então, o paradigma heurístico ele já é focado em achar respostas para problemas complexos, problemas mais complexos que nós, seres humanos, a gente não consegue, ou problemas que demorariam séculos para achar a solução exata. Esse daí é o paradigma heurístico e metaheurístico. Depois a gente já viu de contexto de novo e foi ver lógica fuzzy, que é uma técnica para representação. A gente consegue representar números utilizando palavras, né? A gente consegue fazer cálculos complexos sem utilizar operações matemáticas com base em regras. E aí a gente conheceu também o famoso os teoremas de representação, que qualquer função pode ser representada como uma soma finita de outras funções mais simples. E isso aí é o que está por trás de muitas técnicas famosas da inteligência computacional. Não só a lógica fuzzy, mas redes neurais, a justificativa do porquê as redes neurais funcionam são os teoremas de representação. E muitas outras técnicas, como máquinas de vetores de suporte, entre outras técnicas. Agora, a gente vai ver uma coisa muito diferente, que a gente não mais tem, a gente tem um problema complexo, mas não é mais um problema de otimização. A gente não tem dados para poder aprender e a gente não tem um problema de otimização para resolver. Apesar de ter um problema de otimização, mas um problema de otimização com outros contornos. A gente tem um robozinho interagindo com o ambiente e a gente precisa ensinar esse robozinho a cumprir uma determinada missão dentro desse ambiente sozinho, a partir da interação do robozinho com esse ambiente. Então, a gente vai ver alguns tipos de problemas aqui que a gente quer controlar o ambiente que está em que estamos inseridos
E a gente quer fazer um controle inteligente. A gente quer fazer um gerenciamento inteligente desse controle. E escolher quais ações que esse robozinho deve fazer com base no que ele está vendo, no que ele está sentindo, no que ele consegue perceber do ambiente. Veja que isso é um problema que ele é um tanto quanto trivial. Então, nós estamos vendo aqui coisas que podem ser aplicadas ao comportamento de uma geladeira, ao comportamento de uma casa inteligente, ao comportamento de um drone autônomo, né? Vamos supor, o problema do drone autônomo, do robozinho autônomo e do Mars Rover, aquele robozinho que está lá em Marte. Uma parte, mais comumente, esses dispositivos, eles são controlados remotamente por um ser humano. Mas vamos supor que você precisa introduzir um dispositivo em um ambiente, e esse dispositivo ele tem que controlar de forma não supervisionada, ou seja, sem o controlador humano, ou com a supervisão muito fraca. Assim, o controlador humano ele vai intervir de forma raríssima e na maior parte do tempo o dispositivo ele vai ter que tomar as decisões sozinhos. Então, a coisa muda toda, entendeu? Como é que eu vou fazer que aquele robô ele tome decisões com base nas coisas que ele está vendo? Vamos ver alguns exemplos de problemas dessa natureza, que são problemas mais simples, mas o fundamento desses problemas simples é o mesmo para os problemas mais complexos. Vamos lá. Então, gente, nós estamos falando de controle inteligente. O que é controle inteligente? Bom, vou dar um exemplo simples aqui. Você foi contratado para implementar um sistema de controle inteligente de temperatura em um escritório, ok? No escritório, há vários sensores de temperatura que enviam os dados para um sistema que vai regular a temperatura dos aparelhos já condicionado, deixando a temperatura sempre agradável para os trabalhadores. Esse é um problema de controle muito simples. Entendeu? Aí vem as demandas, os requisitos desse sistema. Primeiro, este sistema ele deve operar sem intervenção humana. Tanto para ligar ou para desligar, né? Ou seja, para manter o ar-condicionado ligado só no horário comercial, para não desperdiçar energia, quanto para ajustar a temperatura. Por que essa questão de ajustar a temperatura automaticamente? Porque chega aquele cara que ele é calorento e ele vai querer meter a temperatura lá para baixo. Chega aquele cara que é friorento, que vai querer meter a temperatura lá para cima. A gente viu que a gente consegue fazer isso lá com lógica fuzzy, modelar isso com conjuntos nebulosos, depois achar isso aí uma temperatura de consenso entre as pessoas. Mas nós vamos evitar que as pessoas interfiram e eu já vou partir de uma temperatura que vai ser a temperatura média agradável para todo mundo, que é 24 graus. Ok? E aí, essa vai ser a faixa de temperatura agradável, que varia entre 23 e 25 graus. Beleza? Bom, aí, como é que esse controlador ele funciona? Ele mede a temperatura lá fora, mas o controlador, ele não tem um termômetro lá dentro do ar-condicionado, que fala assim, eu quero 15 graus. Não. Ele gerencia a temperatura aumentando a potência do compressor do ar-condicionado ou diminuindo a potência. Que aí vai a ventoinha, ela puxa ou retira mais ar, aumenta a temperatura, diminui a temperatura. Então, é assim que é feito. Então, ele precisa decidir com base nos sensores de temperatura que ele tem, falando qual que é a temperatura ambiente, se ele vai colocar muita potência nesse compressor ou pouca potência.
E aí, existe outra coisa que pode ajudar ele a fazer isso, é porque eu tenho o comportamento da temperatura ao longo do ano e ao longo do dia. Eu sei que existem horários mais quentes, e aí ele preemptivamente, eu quero que vocês aprendam essa palavra preemptivamente, seja preventivamente, antecipadamente. Ele antecipadamente, ele sabe que, olha, ó, a partir de 11 horas da manhã até chegar mais ou menos 3 horas da tarde, é o horário mais quente do dia. Então, a gente pode colocar o nosso motor já para uma potência mais alta, porque vai esquentar mais nesse horário. Mas não é só isso, não. A gente pode partir do pressuposto também que no verão, a temperatura média ao longo do dia é mais alta do que no inverno, por exemplo. E aí a gente vai. Eu quero que esse controlador ele tenha autonomia para, a partir dessas informações, você fala, olha, eu já vou deixar aqui na média com essa potência para manter a temperatura, porque no verão vai esquentar muito rápido, no inverno vai esfriar muito rápido. Entendeu? Então eu quero também otimizar o gasto de energia. Então vamos lá. Então, o sistema é basicamente isso aí. Eu tenho o ar-condicionado, eu tenho um conjunto de sensores, eu tenho um sistema que é o sistema inteligente que pega essas informações do ambiente e decide o que ele vai mandar para o ar-condicionado, que é o atuador. O atuador é o componente físico que interfere no sistema, no ambiente. Nesse caso, o atuador é o controlador de potência, por exemplo, do compressor do ar-condicionado. Beleza? Então, essas daqui são as curvas de temperatura ao longo do ano, que é o gráfico de cima. Vocês vão ver que a temperatura é alta nos meses de janeiro a março e de outubro a dezembro, e baixa entre abril e agosto. Então, o controlador ele já pode partir dessa informação para pensar qual que vai ser, por exemplo, a rotação média, né? Mais alta nos meses mais quentes e mais baixas nos meses mais frios. A mesma coisa, se ele tem esse ciclo de temperatura anual, ele também tem o ciclo de temperatura diária, que a temperatura ela é bem menor durante a noite, mas isso aqui não interessa, porque no horário comercial, fora do horário comercial, o ar-condicionado tem que estar desligado. Mas no horário comercial, ele pode ligar, por exemplo, o ar-condicionado às 8 horas da manhã, com a potência bem mais baixa e gradativamente aumentando essa potência até chegar no pico de calor do dia, considerando também qual que é a estação do ano, e ir diminuindo isso até chegar no final do expediente. Então, ele tem que mesclar essas duas informações, que são independente do ambiente, que isso baseia-se basicamente no horário e na data, né? E mesclar isso com a informação que vem do ambiente, com a temperatura, porque aí a temperatura ela é muito dinâmica, depende da quantidade de pessoas que está na sala, depende da quantidade de máquinas que está ligada naquela sala, e aí ele tem que mesclar essas informações para controlar o compressor do ar-condicionado. Ou seja, quais são os objetivos do nosso controlador inteligente? Manter a temperatura em 24 graus Celsius e, ao mesmo tempo, economizar energia. E aí eu tenho, basicamente, duas entradas no meu controlador. Primeira é o relógio, que aí eu vou ter a hora do dia, o dia da semana, né? Porque aí eu também não vou ligar o ar-condicionado no sábado e no domingo, né? Não são dias úteis. E o mês, informando qual das estações, qual época que a gente, que aí o controlador ele tem que saber, a partir de dados, por exemplo, qual que é a temperatura média do ano naquele local, ok? Por fim, ele tem a temperatura do escritório, que aí talvez seja a informação mais importante, né? Que é de momento, a temperatura de momento, e a partir dali ele tem que gerar a potência do compressor do ar-condicionado para poder controlar a temperatura no ambiente. Ok? Então, esse aí é um exemplo simples, inclusive, de um sistema de controle inteligente. Vamos ver outro exemplo de sistema de controle. Controle de direção veicular. Gente, nós estamos entrando na era dos carros autônomos, ok? Carros que decidem sozinhos a sua direção. E nós vamos ver um micro exemplo
né? Nós vamos ver dois nano exemplo de uma questão de controle de um carro automático. Por quê? Porque os carros automáticos ele têm sensores extremamente complexos que envolvem inúmeras câmeras, GPS, assim, são trocentos sensores, o sistema é muito complexo, mas para chegar lá, você tem que partir deste ponto aqui. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui de controle veicular. Bom, eu tenho um carro autônomo, ele está estacionado. Pensa numa tela branca, eu vou escolher aleatoriamente a posição do carro, e eu não vou escolher só o X e o Y na posição do carro. Ele vai estar virado para alguma direção. Ok? E aí eu também vou escolher aleatoriamente um ponto para onde esse carro tem que ir. Sei lá, pode ser o estacionamento. Então esse carro tem que sair da onde ele está, e lembre-se que não é só o X e o Y. Ele está em X e Y, e ele está com a frente dele virada em um determinado ângulo. E ele tem que ir até esse outro ponto. Mas veja bem, esse nosso carro, ele só anda para frente, não dá ré. Ele só anda para frente. E o volante dele, ele só tem um ângulo de 0 até 180, ou seja, ele sai da direita e vai para a esquerda, da esquerda para a direita, e o ângulo de 90 graus é à frente. Ok? Então, olha só, isso aí é o volante do meu carro. Então, ele todo virado para a direita tem 0 graus. Ele reto indo para frente são 90 graus. E ele todo virado para a esquerda são 180 graus. Esse aqui é o volante do meu carro autônomo. Além disso, o meu carro autônomo ele tem o GPS que informa a minha posição, ou seja, o X e o Y, no caso, se fosse um carro real, seria latitude e longitude, né? Mas para nós aqui, X e Y. Da onde o GPS informa aonde o carro está agora e para onde ele tem que ir. Entendeu? Então, a partir da sua posição atual e da posição do destino, lembre-se, a minha posição atual não é só o X e o Y, é o X e o Y e para onde o meu vetor está apontando, e para onde a direção da frente do carro está apontando. Mas a partir dessas informações, eu consigo calcular a direção de destino, o ângulo de destino. Ok? Então, vamos supor que eu tenho aí o meu X e o Y, que é o meu carrinho vermelho aí, e o meu X e o Y de destino, que é o X vermelho. Mas veja bem, o meu carro, ele está apontado de forma perpendicular ao meu destino. Ele está apontado para uma direção e o meu destino está em outra direção. O que o meu controle veicular tem que fazer? Ele tem que traçar essa rota sabendo que o carro só anda para a frente, ele tem que ir corrigindo o volante para o carro chegar até o ponto onde ele está. Ele tem que ir mudando o ângulo gradativamente para poder chegar no X vermelho. A maioria das pessoas vai falar assim, mas se ele está ali, é só de uma vez só ele virar o volante, né? E aí ele vai... Não é assim que funciona. Porque quando você está virando o volante, o carro está andando. Entendeu? Então, o ângulo ele vai mudando conforme o carro vai andando e você tem que adaptar isso aí. Né? Soluções simples não funcionam para este caso. Então, veja bem, você tem o carro que está ali, ele está nesse XY, e aí você vê um transferidor em cima desse XY. Você tem para onde o carro está apontando e para onde você tem que ir. E aí existe um ângulo que eu vou chamar de alfa, né? Entre o carro e o objetivo. E esse ângulo ele tem que ser medido toda vez, a cada instante, porque esse ângulo ele vai mudando ao longo do tempo, né? Então você vira o volante todo lá no início, e não quer dizer que ele vai virar todo, ele vai andar um pouquinho e vai virar um bocado. Aí você tem que ir fazendo uma curva suave para o carro não capotar, para ele não perder o ângulo de entrada e por aí vai. Então, aí vocês podem estar me perguntando, poxa, mas como é que eu calculo o ângulo? Como é que eu calculo o ângulo daquele carro
para aquele objetivo. Bom, aí a gente tem que voltar lá, né, e dar uma revisadinha, que eu acho que nem é necessário, porque eu acho que vocês dominam isso aí, aquela matéria que vocês viram lá em álgebra linear, com vocês como excelentes alunos que são, vocês com certeza não precisam dessa revisão, mas eu vou fazer uma revisão aqui por desencargo de confiança, de desencargo de consciência. Olha só, vamos supor que eu tenho A e B são dois vetores, ok? Então, esse barrinha A é o módulo do vetor, né? A extensão do vetor. Então, eu tenho uma barra simples, um vetor, outra barra simples, é o módulo do vetor, ou o tamanho, a extensão do vetor. Então, isso aí eu consigo achando a raiz quadrada do quadrado das somas dos componentes do vetor. Então, cada vetor aí tem um x e um y, né? Eu levo esse x e esse y ao quadrado, somo e chego na raiz quadrada. Isso aí é o módulo do vetor, que é diferente da distância entre dois vetores, que é esse duas barrinhas, um vetor, vírgula, outro vetor, duas barrinhas, que é o meu A e o meu B aí. Isso aí, ele é o módulo da distância entre os dois vetores, ou seja, a distância entre os dois vetores. E é muito parecido com o módulo do vetor, só que aí eu vou subtrair um vetor cada componente de um vetor do outro, elevar ao quadrado e depois pegar a raiz quadrada. Então, a distância entre A e B é a raiz quadrada da diferença entre cada um dos componentes dos vetores, ou seja, ax menos bx ao quadrado mais ay menos by ao quadrado, e aí eu tiro a raiz quadrada disso tudo, é a distância entre os dois vetores. Então, vocês vão ver que eu tenho um vetor A e um vetor B, e aqui eu tenho a hipotenusa, né, a linha que liga esses dois vetores, que é o menor caminho possível entre esses dois vetores, segundo a geometria euclidiana. Ok? Então, essa hipotenusa aqui é dada como o módulo entre A e B, a distância entre A e B. Agora, eu não quero só a distância, eu quero também o ângulo que se forma entre esses dois vetores. Então, aqui, gente, a gente utiliza esse símbolozinho aqui, ó, esse parece com um menor que, mas não é um menor que. Esse símbolo aqui significa o ângulo entre A e B. O ângulo entre A e B, que nós vamos chamar a partir de agora de alfa. Então, para eu calcular esse alfa, eu preciso disso aqui, gente, que é o produto interno dos vetores, né? Que tem aqui esses dois símbolozinhos matemáticos que a gente chama de brackets. Ok? Então, A e B é a soma do produto dos componentes dos vetores. Então, é ax vezes bx mais ay vezes by. Para que eu utilizo isso? Para achar esse ângulo aqui, utilizando a álgebra linear, eu acho o arco cosseno do produto desses dois vetores, do produto interno entre esses dois vetores, dividido pelo produto da norma de cada um desses vetores. Isso aqui é a fórmula para eu achar o ângulo entre esses dois vetores. Então, eu tenho aqui a distância entre os vetores A e B, e eu tenho aqui o ângulo entre esses dois vetores. Eu tenho outras formas de achar isso. Por exemplo, eu posso utilizar coordenadas polares para achar isso, né? Coordenadas polares considerando que o carro, o meu x e y aqui é o centro, né, do sistema de coordenadas. Eu tenho o meu x e o y aqui, que são o destino, o raio, né, considerando que o x, o meu ponto atual do carro é o centro, dele até o x e o y eu tenho um raio, que lembra muito, vocês vão lembrar aqui, a distância entre os vetores, né? Lá da álgebra linear, mesmo cálculo. Beleza? E o ângulo eu já vou achar aqui chamando a função arco tangente ao quadrado entre x e y. Ok? E aí, essa função arco tangente ao quadrado, ela é uma função clássica lá da trigonometria, não vou entrar em detalhes. Basta saber que aqui tem um probleminha, gente. Aqui eu esqueci, mas aqui é x menos xd, y menos yd, ok?
Então, e eu consigo transformar o meu x e o y em um raio e um ângulo, e eu consigo, a partir desse raio e ângulo, também voltar a recuperar o meu x e o y, né? Que é multiplicando o raio vezes o cosseno do ângulo, é o x, raio vezes o seno do ângulo é o meu y. Então, eu tenho duas formas de simular isso aqui. Vamos lá, agora eu preciso de um pouco de física também para entender o comportamento do carro. Então, eu tenho a posição atual do carro, e aí, gente, eu peço desculpas, esse θ aqui, esquece esse θ, isso aqui é alfa, tá bom? A posição do meu carro, a cada instante, ela é o x e o y e o ângulo, né, que está, que é a frente que o carro está apontando. Então, como é que eu atualizo? Eu sempre vou estar pegando a posição atual mais a velocidade atual vezes o tempo. Ok? Então, T é o tempo, cada posição aí é o x, o y e o ângulo atual. E V é a minha velocidade. No nosso caso aqui, para esta simulação, a velocidade ela é sempre constante, ela é sempre 1, ok? E a unidade de tempo também ela é sempre constante. Não pode ser, sei lá, minuto, segundo. Isso é irrelevante. Vamos colocar aqui, 1 por segundo. E aí, outra informação que está faltando aí é que essa direção ela precisa de uma direção, que é o ângulo que vai mudar. Então, agora eu atualizo essa minha fórmula aqui e acrescento. A velocidade é constante, né? O tempo é constante também, né? Sempre vai ser medida em unidades de 1. Eu vou pegar minha velocidade, multiplicar pelo seno, pelo cosseno, né? Que está apontando a minha velocidade, ou seja, isso é para onde o meu volante está virando. E o y é a posição atual mais o y, né, mais velocidade vezes o seno. Então, isso aqui a gente tirou exatamente aqui da questão das coordenadas polares. É o raio vezes o seno. O raio vai ser a distância que vai ser andada por unidade de tempo, e o alfa, que o ângulo que nós estamos virando o volante. Com isso aí eu consigo calcular a nova posição do meu carro a cada instante de tempo. Então, com essa matemática que a gente viu aqui até agora, eu consigo todas as informações para poder simular o meu carrinho executando lá dentro desse ambiente. Lembrando, gente, só para voltar aqui, que nesse ambiente, ele é um local plano e sem obstáculos, ok? Essa é a minha primeira simulação aqui. Ela só quer sair de um ponto, né, e chegar em outro. Lembrando que o carro só anda para frente e o volante só tem 180 graus de ângulo. Então, resumindo, eu tenho um objetivo de controle, que é sair da onde eu estiver e ir para o ponto x, d, y, d. Eu tenho como entradas a minha posição atual, beleza? E com base, desculpa, vai estar faltando o ângulo também, a posição atual e o ângulo atual. E a minha saída vai ser, a cada instante, a direção do volante que eu tenho que virar para poder chegar no ponto x, d, y, d, considerando que o meu carro só anda para frente. Beleza? Aí vocês podem pensar, até que não é tão difícil assim. Concordo, não é tão difícil assim. Então vamos fazer um controle adaptativo de direção veicular, onde esse carro autônomo que está posicionado em um local aleatório dentro de um terreno plano com obstáculos. Aí é outra coisa, entendeu? Agora o nosso carro, ele tem alguns obstáculos na frente, e aquele controle veicular anterior que a gente tinha feito, ele não funciona, porque se eu utilizar as mesmas regras, ele vai bater em algum obstáculo, né? Agora, eu preciso de um conjunto de sensores, aquele carro anterior, que era um problema mais simples de controle, ele não tinha sensores de colisão, ok? Sensores que detectavam objetos à frente. Ele só tinha o ponto de partida, o ponto de chegada, e ele tinha certeza que não tinha nenhum objeto, não tinha nenhum obstáculo à sua frente. Então,
Agora, o nosso carro, ele virá com 3 sensores de colisão. Então, você vai ver que aí, ó, os sensores de colisão, gente, eles não vão pegar toda a amplitude. Eu só vou dividir em 3 para que o meu carro ele tenha noção aonde que esse obstáculo está. Certo? Eu poderia substituir isso por um único sensor, né? E esse sensor, por exemplo, me responderia qual que é o ângulo aonde tem um determinado obstáculo. Mas aí, por outro lado, se eu tivesse mais de um obstáculo à frente, eu não teria como passar essa informação, né? Porque eu teria mais de um obstáculo, ele me retornaria uma única informação. Então, com esses 3 sensores separados, eu consigo identificar até 3 obstáculos na minha frente em ângulos distintos. Ok? Então, eu tenho aí o sensor direito, que cobre o ângulo de 22 graus até 67 graus. Cada um deles, gente, cobre um ângulo de 45 graus, beleza? O frontal é de 67 até 112, pega a frente toda. Frente toda não, pega um ângulo reto todo. E, por fim, o esquerdo, que cobre o ângulo de 112 até 157. Beleza? E aí a intensidade do sinal varia de 0, ou seja, não tem nenhum obstáculo à frente, próximo. E tem a intensidade 5, significa que tem um objeto muito próximo, bem em cima do carro. O que isso significa? Vamos supor que eu tenho esse carro aí, os 3 sensores, eu tenho aquele objeto lá. Olha só que interessante. Esse objeto ele está razoavelmente distante, então o sinal do sensor vai ser igual a 1. E esse objeto ele está aparecendo tanto no sensor esquerdo quanto no sensor frontal. Então eu vou ter o sensor esquerdo vai ser igual a 1, sensor frontal igual a 1, e o meu sensor direito 0. Significa que, para a esquerda não tem obstáculo nenhum. Mas entre a esquerda e a frente existe um obstáculo razoavelmente distante. E aí o meu carro ele vai ter que tomar essa decisão. Para onde ir? Parece bem óbvio, né? Vamos supor este caso aqui. Eu tenho um obstáculo que ele está razoavelmente próximo, né? Dentro da amplitude dentro do alcance do meu sensor. E aí eu vou dizer, por exemplo, que ele vai aparecer no sensor frontal, 3, significa que já está bem próximo, e no sensor direito, igual a 3, está bem próximo também. Ok? E aí, nós podemos simular este caso aqui, que aí só vai aparecer no sensor esquerdo, 5, mas ele está muito próximo, muito próximo. E eu não tenho nada aparecendo nos meus sensores frontais e direito. Ok? Então, esse é assim que funcionam os sensores de proximidade deste carro. Então, tem uma função muito simples que eu utilizo para simular esse sensor. Então, vamos supor que eu tenho uma função sensor de distância. Eu tenho a posição do carro, eu tenho a posição de um desses objetos aleatórios, e eu tenho um conjunto de parâmetros do sensor. O conjunto de parâmetros do sensor são esses ângulos aí, ó, que é o ângulo de cobertura do meu sensor, ok? Então, a função que simula cada um desses sensores é muito simples. Eu pego o ângulo entre o carro e um determinado objeto qualquer e vejo se esse ângulo está dentro do ângulo de cobertura do meu sensor. Se estiver, aí eu vou retornar uma distância entre o carro e esse objeto. Mas essa distância é o seguinte: o alcance dos sensores é de 5 unidades. Então, eu vou pegar a distância menos 5. Se a distância ela for... se a distância for... Isso aqui está errado, agora que eu percebi. Perdão, gente. Esse aqui tem que ser... 0,5. Aqui tá faltando mínimo. Depois eu vou corrigir aqui. Então, é o seguinte. Vai ser 0 sempre que a distância for maior do que 5. Ok? Se a distância for maior do que 5, ela vai dar um número negativo ali. E aí, o meu máximo, ali na verdade, não deveria ser mínimo, deveria ser máximo. Né? Se for um número negativo, significa que esse objeto está mais distante do que o alcance do
do sensor. Aí ele vai retornar zero. Se for menor ou igual a zero, ele vai retornar o valor entre 0 e 5, ok? Se o objeto estiver fora do ângulo de cobertura do meu radar, ele vai retornar zero, que não tem nada, a frente está limpa. Então, essa aqui é a função que eu utilizo para simular cada um dos sensores do meu carro, ok? Bom, com isso, eu consigo fazer, enfim, um sistema adaptativo que, a partir de uma determinada distância, ele identifica um objeto, certo? E aí ele vai corrigir, ele vai ter que ser inteligente o suficiente para corrigir a rota, virando à esquerda ou à direita, né? Para poder desviar dos obstáculos e, enfim, chegar ao objetivo. Eu estou considerando que esses obstáculos, por exemplo, eles são estáticos, eles não são móveis. Isso aí já é um problema de controle diferente, ok? Mas eu posso considerar, por exemplo, que na minha frente, ao longo do caminho, eu vou ter vários obstáculos. E aí, o meu controle, ele vai ter que adaptar a rota, né? Que ele está sempre mirando para onde está o objetivo. Mas aí, entre ele e esse objetivo, ele pode encontrar vários obstáculos e ele vai ter que adaptar a sua rota para desviar desses obstáculos até chegar no objetivo. Então, esse é o controle veicular adaptativo. Então, o meu objetivo de controle é ir para um ponto, XD, YD. E agora, o meu conjunto de entradas é, além da posição atual e o ângulo, eu tenho os sensores me dizendo se há algum obstáculo à frente, em alguma dessas direções. Por fim, o que é a única coisa que eu tenho que decidir? A direção do volante, que é de 0 até 180 graus. Você vai argumentar comigo e, poxa, mas eu, enquanto ser humano, qualquer programador pode pegar esses problemas e escrever um algoritmo lá cheio de if, else, blá, 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 para poder fazer isso. É verdade, qualquer programador consegue escrever esse algoritmo. Só que essa, meus queridos, é a pergunta errada. Essa é a pergunta errada. Isso aí você está perguntando não é se um ser humano consegue fazer isso. A pergunta correta é: um computador, ele consegue aprender sozinho a resolver esses problemas? Essa é a pergunta. Afinal, essa é a inteligência computacional. Então, para isso, nós vamos estudar um pouquinho do que são problemas de gerenciamento e controle, e depois estudar as técnicas de inteligência artificial. As primeiras que nós vamos aplicar são coisas que a gente já viu, e por fim a gente vai ver uma técnica diferente, que é o aprendizado por reforço. Né? Então, todos esses problemas, o que eles têm em comum? Eles têm um ambiente, né? E eu tenho um dispositivo que está posto dentro desse ambiente. Dentro desse dispositivo, eu tenho um controlador, que ele é um computador, certo? Esse dispositivo ele tem sensores que captam informações do ambiente e ele tem atuadores que modificam ou que atuam sobre o ambiente, ok? Os sensores, eles são as inputs, ou seja, as entradas do meu controlador, e o controlador, a saída dele vão ser os comandos para os atuadores. Ok? Então, dentro do meu controlador, eu tenho o processador, eu tenho um mecanismo de inferência que pega o meu modelo de inteligência computacional, uma memória de todas as coisas que ele precisa, de todas as informações que ele precisa, para, a partir do conjunto de entradas, gerar as saídas. Ok? Então, vamos lá. O meu ambiente, ele é uma função chamada ambiente, que ele tem o estado atual, que é esse meu ST. S é o estado do ambiente. Né? T é o indicador de tempo, porque esse estado ele muda ao longo do tempo. Naquele instante T, o sistema tinha esta cara, esse estado. Ok? E A é uma ação que o controlador decidiu tomar. Então, com base do estado atual e nessa ação que foi realizada pelo controlador, o estado ele vai mudar. Aí eu tenho o próximo estado, que é o ST mais 1. Ou seja, o estado no instante T mais 1. Que é o estado
refletindo as ações do controlador sobre o ambiente. Desculpa, o ambiente refletindo as ações do controlador sobre o ambiente. Por fim, eu tenho o controlador. O controlador, qual que é a entrada do controlador? O estado do sistema. O que é o estado do sistema? É tudo que chega lá, que ele consegue ver o sistema através dos sensores. Então, o conjunto das informações dos sensores é o estado do sistema. É tudo que o controlador sabe sobre o ambiente. Tudo que o controlador sabe sobre o ambiente vem pelos sensores. E isso a gente chama de estado. Ok? É o ST. Com base nesse ST, desse estado do ambiente, ele decide tomar uma ação, que é a minha ação AT. Então, o meu A, no instante T, é uma ação que foi tomada como consequência ele percebeu o ambiente, que é o estado ST. Com base nessa percepção, ele tem que tomar alguma ação, que vai ser o meu AT. O que é o meu estado ST? O meu estado ST, por exemplo, lá no problema do ar-condicionado, é a temperatura do ambiente. É o dia, é a hora do dia e o mês do ano. O que é o estado lá para o carro? O estado lá para o carro é a minha posição atual e o ângulo para onde o carro está apontando. No segundo problema, é o estado, a posição atual, o ângulo para o qual o carro está apontando e a leitura dos sensores. Certo? O que é a minha ação AT, né, no instante T? Então, o que o controlador vai decidir com base nessas informações que chegaram? O que ele vai fazer? O meu AT lá no problema do ar-condicionado é qual que é a potência que ele vai injetar no compressor. No carro, é qual que é o ângulo que ele vai virar o carro. Nos dois problemas é o ângulo. Então, isso é a ação. Então, o ambiente e o controlador, eles ficam em um loop, certo? Eu tenho um estado inicial, que é o estado do sistema antes do dispositivo ser ligado, que aí é a primeira informação que ele tem do sistema, é o S0, né? O estado inicial. E a partir daí, enquanto estiver rolando a minha simulação, o meu controlador ele vai receber o estado do sistema, o conjunto de leituras do ambiente, vai decidir tomar uma ação, que é a AT, e aí ele vai fazer essa ação no ambiente, o ambiente vai receber essa ação do controlador e vai ver como é que está o estado atual do ambiente e vai responder isso com um novo estado, que é o ST mais 1. E aí a gente vai nesse loop. Que loop é esse? O ambiente influencia o controlador e o controlador influencia o ambiente, agindo sobre o ambiente. Entendeu? E aí a gente fica no loop. Influencia o outro, influencia o outro. Vocês percebem que existe uma grande diferença entre essa interação aqui e eu ter um conjunto de dados, igual a gente utilizou lá na aprendizado supervisionado. Eu tinha um conjunto de dados estático. Ele não respondia, entendeu? O meu problema atual, ele é meio que vivo. Se eu bater nele, ele responde. Ele não vai ficar lá parado ouvindo. Entendeu? Cada ação que eu tomo muda o ambiente que eu estou e ele vai me responder. Muda não, pode mudar o ambiente e ele vai dar uma resposta diferente conforme eu for decidindo. Isso é um problema muito diferente daquele outro de aprender sobre dados, ok? Então, o meu ambiente, ele tem duas características principais. Primeiro, que ele é interativo. Ele permite que eu interaja com ele. Só que ele é uma caixa preta. Eu não sei o que está acontecendo lá. A função ambiente, ela voltando lá na nossa primeira disciplina, é a função geradora de dados. Eu não conheço aquela função. Eu não tenho acesso a como que ela funciona. A única coisa que eu sei sobre essa função é a leitura que eu tenho dos dados do ambiente através dos sensores e como que esse ambiente muda conforme eu for tomando ações.
conforme eu vou interagindo com o ambiente. Ok? Então, a única coisa que eu sei é o estado do sistema, que é o conjunto das leituras dos sensores. Esse ambiente, ele é dinâmico. Por quê? Porque esse estado muda ao longo do tempo conforme eu vou interagindo com ele. E aí eu tenho duas características muito interessantes. Esse ambiente, ele pode ser determinístico. O que é determinístico? Significa que o ambiente, ele vai responder, ou seja, no estado, né, que eu vou ler, sempre do mesmo jeito para todas as ações que eu tomar. Então, toda ação que eu tomar naquele sistema vai gerar a mesma resposta. Isso é o ambiente determinístico. Mas existe um ambiente não determinístico, um ambiente estocástico, que ele nem sempre vai dar a mesma resposta para uma mesma ação. Né? Aí tem uma distribuição de probabilidades, por exemplo, que diz que, olha, geralmente quando eu tomo essa ação, eu tenho esse resultado, mas pode ser esse outro resultado, com uma probabilidade menor, pode ser esse outro resultado, com outra probabilidade, entendeu? Então não é determinístico, vamos fazer isso aqui, com certeza vai dar certo, isso aí é o determinístico. Olha, provavelmente vai dar certo se a gente fizer isso aqui, mas não é certeza, porque esse é um ambiente estocástico. Como se não bastasse isso, ainda tem outra questão. O ambiente ele pode ser estacionário, ou seja, mesmo se ele for determinístico ou se ele for não determinístico, aquela distribuição de probabilidades, ela muda ao longo do tempo ou ela é sempre a mesma? As respostas do que você dá para uma determinada ação, elas são sempre as mesmas ou elas mudam ao longo do tempo? Então, você está com um controlador num ambiente estacionário, ele aprende aquelas regras, aquele comportamento, e aquele comportamento não muda ao longo do tempo. Então, ele sabe lidar com aquele ambiente. Mas há ambientes cujas características mudam. Então, por exemplo, uma coisa é um carro com obstáculos, um ambiente com obstáculos, mas os obstáculos estão fixos. Certo? Então, o meu conjunto de regras é um para esse problema. O meu conhecimento de como resolver aquele problema é um. Só que, e se os obstáculos estiverem se movendo? Cara, é um modelo completamente diferente. E aí o meu ambiente é dinâmico, significa que ele está mudando, né? O meu ambiente é não estacionário. Então, são problemas muito diferentes que requerem técnicas diferentes de solução. Por outro lado, eu tenho o meu controlador. O meu controlador, antes de mais nada, ele tem um objetivo, ele tem uma missão a ser cumprida naquele ambiente. Ele não está lá existindo só parado, olhando. Não, ele tem alguma coisa para fazer naquele ambiente, ele tem uma missão a cumprir. E essa missão pode ser uma função objetivo, né? Igual a gente viu lá na otimização. Você tem uma missão e toda vez que você executa alguma coisa naquele ambiente, e com base nas respostas do ambiente, ele vai avaliar o quão bem você está cumprindo ou não a missão, né? Com base nessa função objetivo. A gente pode ter um objetivo estático, igual a gente tinha o carrinho lá, você tinha que sair daquele ponto e chegar no outro ponto. Isso é um objetivo estático. Controlador de temperatura. Você tem a temperatura atual e a temperatura objetivo. Qualquer distância dessa temperatura atual para a minha temperatura objetivo. Esses são exemplos de funções objetivos. Então, por exemplo, eu poderia relaxar o problema do carro, do controle, e dizer o seguinte, olha, o meu carro, vamos supor que eu estou treinando o meu carro utilizando um algoritmo genético. E eu vou ter vários carrinhos diferentes, com controladores diferentes. Eu quero avaliar qual que é fazer a seleção dos melhores controladores. Eu posso medir, por exemplo, a distância, a menor distância que cada um desses carrinhos chegou do objetivo. Aí eu vou selecionar os que chegaram mais próximo. Ok? Então, eu não tenho o objetivo rígido, eu tenho um objetivo mais flexível para poder ir selecionando até que... Ou, por exemplo, eu poderia selecionar os carros que chegaram mais próximos do objetivo com o menor número de colisões. Ok? É um objetivo, é uma missão
a ser considerada. Por fim, a gente tem aqui, por exemplo, o conjunto dos sensores, que gera o meu estado, né? Tudo que eu sei sobre o ambiente é o que está naquele conjunto de sensores. E os atuadores, quais são as opções que eu tenho de ações a tomar? É uma variável? Ele é uma variável numérica? Ele é um conjunto de, sei lá, de botõezinhos de videogame? Eu posso escolher um botãozinho de cada vez ou dois botãozinhos de cada vez? Tudo isso são o meu conjunto de ações, ou a saída do meu controlador. Internamente, o meu controlador, ele tem uma memória, e aí, não necessariamente, o controlador ele vai decidir só em cima da última informação, ou seja, da última leitura de sensores. O meu controlador, por exemplo, ele pode ter uma memória lá que guarda várias, o histórico recente, por exemplo, as últimas 5 leituras do ambiente. No caso da temperatura, isso é muito importante, por exemplo. Ao invés de saber só a temperatura atual, eu vou guardar as últimas, por exemplo, 2 temperaturas, porque com as 2 últimas temperaturas eu sei se a temperatura está subindo ou se ela está caindo. Ou se ela está mantendo. Então, às vezes, eu preciso de mais de uma informação de estado para tomar a decisão. Isso é a minha memória. Então, ou, por exemplo, no carro lá, eu posso guardar a informação dos últimos sensores para saber aonde estão os últimos obstáculos no caminho. Ok? Então, eu tenho aí, eu acabei de ver aqui no meu sensor que nessa direção tem um obstáculo. Mas olhando aqui na minha memória, eu sei que nessa direção aqui ao lado dele tem outro obstáculo. Ok? Embora não esteja aparecendo no sensor, pela minha memória eu consigo identificar que ali tem um obstáculo. Então, a memória ela tem um papel importante dentro do controlador. Nas simulações que a gente vai fazer, geralmente, a gente vai considerar muito mais a última informação do que uma memória muito longa. Mas, em controladores mais complexos, como, por exemplo, um carro autônomo, você tem que ter uma boa memória para poder se lembrar do ambiente que você acabou de passar. E aí eu tenho um modelo de conhecimento, que aí pode ser, qual o modelo de conhecimento? É uma árvore de decisão? É um ensemble? É sei lá, uma regressão? É um modelo fuzzy? Não sei. Pode ser um random search? Pode, por que não? O modelo de conhecimento é qual daqueles modelos de inteligência computacional que nós vamos aplicar aqui. Ok? E o mecanismo de inferência é ligado com o modelo de conhecimento. O mecanismo de inferência ele vai pegar os dados do estado, o modelo de conhecimento, que são as minhas entradas, né, a memória também, e decidir qual ação que eu vou tomar agora com base em tudo que eu conheço do meu ambiente. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer fazer com que esse controlador ele aprenda a lidar com aquele ambiente. Como que eu vou fazer isso? Interagindo com o ambiente. Ele tem que lidar, ele tem que aprender brincando com o ambiente. Então, isto aqui ele é muito interessante, porque a forma como é muito próximo, e aí vai ficar cada vez mais próximo nas próximas aulas, da forma como seres humanos aprendem. Eles aprendem. Se você pega um bebê e você vê aquele bebê brincando, ele está interagindo. Então, você põe um brinquedo para ele, daquele de encaixar as pecinhas, ele vai testar, entendeu? Ele pega o redondinho, ele vai tentar enfiar lá no quadradinho, não vai enfiar, na estrelinha não vai enfiar, depois ele tenta no círculo e entra. Aí ele consegue associar aquilo ali do círculo com círculo. Entrada, saída. É assim que os seres humanos aprendem na sua condição mais jovens. Eles aprendem interagindo, observando o ambiente, observando as interações com o ambiente, né? As informações que ele tem com o ambiente e as respostas que o ambiente dá a cada ação que ele toma. Então, esse é o nosso objetivo. Então, o que ele tem que fazer? O que são as questões, as perguntas que a gente tem que responder? Como que eu vou escolher uma ação baseado no que eu sei dos últimos estados, ou seja, das últimas observações do ambiente? Aí tem uma pergunta relacionada.
qual que é o impacto da escolha de uma determinada ação no ambiente, né? Ou seja, dado que eu tomei uma determinada ação e o ambiente respondeu dessa forma, como é que eu vou escolher a próxima ação com base nessa resposta? Então, é uma coisa muito autopropagada, não, esqueci. Ele se auto-influencia, né? Auto-influenciável, autodependente. Então, obviamente, esses algoritmos eles têm duas formas de se treinar. Você pode fazer o treinamento online, você bota o robozinho interagindo com o mundo real mesmo, e ele vai aprendendo. Só que essa estratégia é bem complicada, né? Você acaba dependendo do ambiente, no caso. Você pode fazer isso, por exemplo, lá no controlador de temperatura, porque os danos são muito pequenos. Mas imagina você estar treinando, por exemplo, um controlador de uma retroescavadeira. Ela destrói o mundo todo para aprender. Então, o mais usual é que a gente treine os controladores, esses agentes, em um ambiente virtual, utilizando simulação, como nós passamos aquelas regras de simulação lá do carro, né? E depois, quando ele já estiver se comportando bem nesse ambiente virtual, a gente leva ele para o mundo real e avalia. E dependendo se ele se comportar bem também no mundo real, como ele se comportou no mundo virtual, aprova-se, ou se não, mas volta, atualiza o sistema de simulação com os problemas que ele encontrou no real, para deixar o sistema de simulação bem próximo do mundo real, mais próximo, retreina e por aí vai. Então, tem dois tipos de controladores também. Tem um controlador estático, que aí a etapa de treinamento é separada da etapa de operação. Você treina o modelo, né, interagindo lá na simulação, você vai treinar o modelo, você pega esse modelo e coloca dentro do controlador e vê como é que o controlador se comporta ali na operação. Com base nessa resposta, você volta para uma função diferente lá, retreina ele, se não for bom, pega o modelo. Então, são etapas separadas, o treinamento e a inferência, né? E a execução. Então, esse aí é o treinador estático, o modelo dele é estático. Que ele é bem simples, né? Ele é bem mais computacionalmente barato, porque quando você está executando, ele não tem preocupação nenhuma de aprender o modelo. O modelo já está pronto. Ok? E ele pressupõe que o ambiente é estacionário, que o ambiente não muda ao longo do tempo. Por quê? Porque aquele modelo, quando ele já está rodando em produção, ele não é capaz de aprender coisas novas. Ele não é capaz de se adaptar ao ambiente. Por outro lado, eu tenho um controlador dinâmico. O controlador dinâmico, dentro dele, ele tem uma etapa de indução, ou seja, de aprendizado. Então, o modelo de conhecimento do controlador, ele é, a cada instante, ou de tempos em tempos, atualizado para ver se as ações que estão sendo tomadas, elas estão tendo sucesso. Porque aí, qual que é a vantagem desse negócio? Ele está partindo do pressuposto que o ambiente ele não é estacionário. Então, ele está sabendo, ele está sempre avaliando. Será que essas ações que eu estou tomando ainda são as melhores ações? Ou será que eu posso tomar novas ações que melhoram o meu modelo? Então, aí ele é mais complexo, ele é mais caro computacionalmente, porque ele está decidindo se ele precisa só agir ou aprender antes de agir. Ok? E eu aprender agindo melhor, colocando assim. Então, aí você vê que ele tem uma etapa de indução, que ele vai realmente ver se o modelo dele ainda é o mais adequado para o contexto atual, e depois que ele atualizar o modelo, é que ele vai tomar ação. Obviamente, a indução está embutida ali dentro perdão, a inferência está embutida ali dentro da indução. Ele vai simular uma resposta e ver quais são os resultados das últimas respostas, das últimas ações que ele assim, ó, realmente alguma coisa está dando errado ou não. Estamos conseguindo lidar bem com o ambiente. Então, esse problema aqui, gente, do controlador dinâmico, ele está sempre alternando entre aí eu vou utilizar os termos em inglês, que não tem uma tradução boa para isso em português, que é o explore ou exploit.
O explore significa que, olha, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. O conhecimento que eu tenho até agora, ele não é bom o suficiente. Eu estou vendo aqui pelo histórico que não está legal. Eu vou tentar uma coisa diferente aqui para ver se eu melhoro o meu resultado aqui. Então, isso é explorar, desbravar, tentar alguma coisa. Isso aí é a etapa inventiva, né? É a etapa criativa. Ele vai tentar fazer uma nova ação, dado aquele conjunto de entradas, ele vai tentar uma ação diferente, porque as últimas ações que ele tentou não vêm sendo bem sucedidas. Por outro lado, ele tem o exploit. O exploit, ele é só aproveitar aquilo que ele já sabe. Olha, eu estou vendo que as últimas ações que eu tomei, elas foram suficientes, elas conseguiram resolver bem o meu problema. Então, eu não vou tentar inventar nada de novo, não. Eu vou manter o que eu já sei porque está funcionando, ok? Então, o controlador dinâmico, ele vai alternar entre esses dois momentos, um momento de exploração e um momento de aproveitamento das regras, ok? Para tentar manter o seu controle, o seu gerenciamento sobre o ambiente sempre ótimo. Com isso, pessoal, a gente conseguiu dar uma introdução razoável ao que é o problema de controle, ok? Que os problemas de controle, eles são bem diferentes de aprender em conjuntos de dados, que a gente viu lá no aprendizado supervisionado, que a gente resolver problemas daqueles problemas combinados de otimização, né, que a gente viu lá, neurísticas, e aqui a gente tem um terceiro tipo de problema em que a inteligência computacional é muito ativa, que são os problemas de controle, que é o quê? Aprender interagindo com o ambiente. E esse ambiente, ele pode ou não dar a mesma resposta ou respostas diferentes para cada ação que você toma. E aí, esse pode mudar ao longo do tempo, pode ser o mesmo. Então, o nosso controlador, a nossa inteligência computacional aqui, ela tem que conversar com o ambiente e aprender a lidar com esse ambiente, da forma como uma criança brinca com seus brinquedos ali e aprende a forma correta de brincar ao longo do tempo, ok? E aí, esses desafios do ambiente vão aumentando e ele tem que ser capaz de absorver esses desafios, resolver esses desafios e sempre agregando conhecimento e se tornando cada vez mais esperto. Isso é uma área fantástica. Nas nossas próximas aulas, na nossa próxima aula, exatamente, a gente vai utilizar uma ferramentas que a gente já conhece para poder resolver esse problema. A gente vai utilizar, por exemplo, lógica fuzzy e uma meta heurística, por exemplo, algoritmo genético, para poder resolver o problema daquele carrinho lá, ok? Do carrinho com obstáculos. Eu quero gerar uma base de conhecimento, quero aprender, de preferência sozinho, que o computador aprenda como lidar com aquele problema. Então, cada etapa ele vai simulando, vai gerando um conjunto de regras nebulosas lá, simula e seleciona os melhores, descarta os piores e vai fazendo isso até conseguir chegar num conjunto de regras que ele conseguiu conduzir o carro até o final lá. Depois a gente vai ver uma técnica específica, e aí realmente aí acabou a disciplina mesmo. A última técnica que a gente vai ver é o aprendizado por reforço, que é uma técnica de aprendizado diferente, que é um paradigma de aprendizado diferente, ok? Com isso, gente, a gente vai ter coberto uma área bem significativa da inteligência computacional, dá para resolver muitos problemas. Não quer dizer que vocês vão saber tudo, ninguém sabe tudo, mas vocês vão ter conhecimento suficiente para poder saber do que se trata e aprofundar as soluções conforme os problemas forem se apresentando. Beleza, galera?